Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós estamos estudando as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, no capítulo 6 da Vida Espírita, da parte segunda do Livro dos Espíritos. É um assunto muito interessante da gente estudar, mas que também tem muito conteúdo, né, e a gente está fazendo por partes. Né? Nós já trabalhamos a questão 237 a questão 242. Né? Hoje nós vamos começar o estudo sobre a questão 243, que trata do futuro. Né? A pergunta é, e o futuro? Os espíritos conhecem? E aí a gente tem que relembrar um pouco do que nós estamos estudando nesse capítulo. Né? Nós estamos falando de percepções, sensações, sofrimentos dos espíritos. Né? E nós também, neste aspecto de percepções e daquilo que o espírito pode compreender, daquilo que ele pode perceber e sentir, né? Isso tudo tem uma relação muito forte com o progresso espiritual alcançado por ele. Né? Então, nós aqui, enquanto espíritos, estamos nos desenvolvendo aos poucos. Né? As nossas faculdades espirituais, elas são desenvolvidas aos poucos. Né? Nós temos os esclarecimentos a respeito da nossa criação, né? Em que todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? Isto é, sem saber. Né? Mas com a capacidade de tudo aprender, né? De progredir e de crescer nas nossas faculdades. Então, dentro desse aspecto, nós temos que entender que as faculdades que o espírito adquire, né, nestas inúmeras existências, né, e nós aqui já consideramos, né, nós espíritos pertencentes a essa humanidade espiritual, né, que nós já adquirimos a razão, nós já temos a possibilidade, né, do exercício do livre-arbítrio, nós temos, à medida que vamos progredindo, mais responsabilidade pelos nossos atos e também temos um mérito pelas nossas escolhas. Nós somos os artífices da nossa própria característica espiritual, ou seja, nós somos os construtores de nós mesmos enquanto espíritos. E todo esse progresso resulta cada vez mais em novas percepções, novas faculdades, novos sentidos que o espírito pode exercer, né, como sendo faculdades inerentes ao seu ser. Isso tudo nós temos conversado, falado, estudado, né, nestes nossos estudos. E nós aqui na questão 243, estamos nos referindo agora a uma questão que trata de uma percepção futura. Isso é muito interessante. Né? Ou seja, os espíritos conhecem o futuro? Essa é uma pergunta muito interessante e que também desperta muita curiosidade. Mas antes de tudo, é necessário que a gente compreenda essa questão evolutiva de progresso. Nós temos inúmeras existências e a cada vez que vamos progredindo, temos a possibilidade de nos desenvolver mais e mais. Esta progressão espiritual não acontece apenas nesse mundo no qual nós nos encontramos. Né? A progressão do espírito também se dá nos diferentes mundos. Cada mundo em que nós encarnamos, né, oferece os meios adequados ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso. E nós, nessas inúmeras encarnações, ou seja, nas vidas sucessivas, nas reencarnações, temos a oportunidade de desenvolver um pouco mais, seja a nossa inteligência, seja as nossas características morais. Isso, né, muito condizente com aquilo que nós vivemos hoje. Obviamente, se nós formos lá no princípio inteligente, no seu processo, né, de individualização, nós vamos passar, né, por outras situações que hoje nós não vamos estudar. Mas para aqueles que tiverem interesse, né, tem o livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né, também tem a parte segunda, né, do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, se eu não me engano, em que fala dos três reinos, né, onde nós tratamos da evolução, né, do princípio inteligente, da sua individualização que se passa, né, nos diversos reinos também, mineral, vegetal, animal. Mas hoje aqui, quando a gente fala sobre espíritos, né, e se espíritos com letra maiúscula, né, nós estamos nos referindo às nossas individualidades, ou seja, espíritos que já adquiriram a razão, já têm a possibilidade de refletir, de tomar decisões, de escolher, enfim, são espíritos que nós podemos considerar desde a época, ou desde as suas situações como seres primitivos ainda, né, mas já dotados desta faculdade que é a razão. Né, e nisso, com a possibilidade já de desenvolver o livre-arbítrio, as escolhas, o senso moral, etc. Então nós estamos nos referindo a esses espíritos, que somos nós. Nós já desenvolvemos muitas coisas, já aprendemos muitas coisas, mas frente ao infinito, o que nós sabemos não é nada. Né? Então, uma das coisas que nós podemos adquirir mediante a esse crescimento, a este progresso espiritual, também é o conhecimento do futuro. Né? Isso é muito interessante. Nós vamos ler aqui a resposta do Livro dos Espíritos, né? E também vamos falar sobre um capítulo aqui, né, da Gênese, que está lá na parte das predições segundo o Espiritismo, né, no capítulo 16, que fala da teoria da presciência. Então, se a gente quiser entender essas questões relacionadas ao conhecimento do futuro e do passado, do presente, né, de um ponto de vista espiritual, nós temos, então, uma fonte muito interessante, muito completa para nós, que é esse capítulo, que está neste capítulo, Teoria da Presciência. Para aqueles que tiverem interesse de estudar esse capítulo, vale muito a pena e esclarece. Aqui, né, nós estamos fazendo um estudo de uma questão hoje, mas utilizando de trechos deste capítulo. Para uma completa compreensão deste capítulo, com todos os detalhes que o Kardec nos traz, que é muito interessante, sugiro muito a leitura desse capítulo. Mas vamos lá. Vamos para a questão 243. E o futuro, os espíritos conhecem? Olha só. Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Isso aqui é muito importante da gente entender, porque a progressão dos espíritos,
é algo que nós devemos sempre dar muita atenção no estudo da doutrina espírita. A progressão dos espíritos está lá no livro dos espíritos, né? Se não me engano, na parte primeira ainda, né? Do livro dos espíritos. É muito importante a gente estudar a progressão dos espíritos, porque desta compreensão nós podemos entender aquilo que se passa conosco, as nossas dificuldades e as nossas possibilidades. Porque nós não damos saltos no nosso progresso, né, espiritual. Nós caminhamos mais ou menos depressa, né, a depender da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso esforço, mas nós não damos salto. Então, para conquistar faculdades, características, para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa compreender melhor a Deus, é necessário que a gente evolua. Né? E isso, aos poucos, nós vamos compreendendo. Né? Essa compreensão de Deus, inclusive, né, é algo que se trata aqui na questão 244, né, que nós vamos fazer em um próximo estudo. Né? Mas, vamos lá. Isso depende da elevação do espírito, essa compreensão do futuro. Muitas vezes, apenas o entrevém, porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Aqui, né, também tem uma parte que a gente deve comentar, né? Lá no livro do Céu e Inferno, eu não lembro exatamente, né? Está na parte primeira, né, obviamente, mas lá no livro do Céu e Inferno tem lá uma parte que fala da proibição de evocar os mortos. Né? Por que Moisés proibiu a evocação dos mortos? Né? Porque essa era uma questão muito relacionada a isso, olha só. Essa questão de revelar o futuro para um ser encarnado. Porque isso traz muitas consequências para o nosso dia a dia. Né? Por isso que tudo, dentro da sabedoria divina, dentro da sua providência, é perfeito. Né? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso aqui. Ó. Muitas vezes apenas o entrevém, porém nem sempre lhes é permitido revelar. Porque a gente não precisa ir lá na época de Moisés para compreender essa questão, né, das consequências da evocação dos mortos. Hoje nós temos as possibilidades de compreender, a partir deste intercâmbio, os valores profundos e que nos auxiliam no nosso desenvolvimento. Mas não no sentido de curiosidade. E aqui que entra essa questão. Né? Quando nós temos o nosso futuro, né, e vamos considerar assim, né, os espíritos, vamos considerar um espírito elevado, ele pode ter essa possibilidade de entrever o futuro. Ou seja, uma possibilidade de ver ali, de uma maneira mais ou menos clara, essa questão do futuro. A gente vai entender como. Mas se esta visão ou esta percepção, né, fruto desta conquista espiritual dele, se ele revelasse aos seres aqui encarnados, se ele revelasse a nós, como que nós lidaríamos com o conhecimento disso que vai acontecer? Será que isso ofereceria algum obstáculo para o nosso livre proceder? Por exemplo, vamos supor que eu queira me capacitar para uma prova que eu quero fazer com o objetivo de alcançar uma posição. Né? Vamos fazer um concurso. Né? Aqui no Brasil, né, a gente tem muito essa questão do concurso, em que se tem as provas, por exemplo. Vamos supor que, de alguma maneira, uma revelação nos viesse para nos dizer, olha, você não vai passar. Essa vaga não é para você. Então, o que isso me traria? Bom, se eu não vou passar, por que eu vou estudar? Por que eu vou me preparar? Por que eu vou passar por esse momento de desafio, de esforço, para fazer algo que não vai me trazer um resultado positivo? Né? E aí que a nossa visão é limitada. Porque do exercício deste empenho, né, dessa preparação para esta prova, por mais que a gente não passe, mas as consequências desse preparo podem trazer, né, outros desdobramentos com relação a outras coisas, em outros momentos, e que depende desse esforço. Mas como a nossa visão é limitada, e nós queremos aquilo ali que está, né, muito visível para nós, e desconhecemos os desdobramentos, as consequências desses nossos pequenos esforços, então nós deixaríamos de nos capacitar e de nos empenhar em fazer algo. Consequentemente, este conhecimento traria consequências muito graves para o nosso livre-arbítrio, o nosso livre proceder. E, portanto, né, nós teríamos grandes entraves no nosso desenvolvimento. Por isso que, mesmo que alguns espíritos possam ter o conhecimento, essa possibilidade de entrever algo, né, nem sempre é permitido que isso nos seja revelado, dado que muitas das vezes nós teríamos o nosso livre-arbítrio prejudicado. Isso é muito importante de entender. Né? Então, isso é uma consequência, mas vamos falar um pouquinho de como que isso é possível, né, também. Né? Quando o vem, parece o presente. Aqui a gente vai deixar um pouquinho para a gente compreender aqui quando nós formos estudar essa parte aqui. Né? À medida que se aproxima de Deus, ou seja, aqui a gente está considerando, à medida que ele evolui, que ele cresce e progride espiritualmente, ou seja, à medida que a gente se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Ou seja, o espírito tem a possibilidade de ver, com certos limites, né, as suas vidas passadas, aquilo que permitiu, aquilo que gerou, né, que foi a causa para que ele passasse por determinadas situações, e ele compreende
né, o motivo pelo qual ele passou por determinadas situações na existência atual dele, ou seja, com relação ao passado. Mas ele não pode ver, né, aquilo que está reservado a ele, né, mas com certos limites. Porque à medida que ele progride, isso vai estar mais claro para ele. Né? Para que isso aconteça, né, preciso que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Né? É muito interessante isso aqui. São as faculdades que ele desenvolve à medida que progride. Essa resposta dos espíritos ela é muito complexa, muito difícil de compreender, né, se a gente pega essa resposta apenas. Os espíritos se limitaram ali a nos trazer informações muito valiosas, mas que precisariam de desdobramentos. Né? O desdobramento se dá aqui na Gênesis. Né? Vamos ler aqui um pouquinho sobre ele. Né? Só para terminar, né, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Né? Completo não se pode dizer, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Ninguém o pode igualar. Né? Mas a gente vê que esse conhecimento ele tem uma relação muito forte com o progresso, com a elevação conquistada pelo Espírito, né? E que, à medida que ele se aproxima de Deus, ou seja, à medida que ele progride, que ele evolui, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. Vamos lá na Gênesis. Vamos lá na Gênesis, na teoria da presciência. Olha só. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Como assim, né? Por exemplo, se eu estou fazendo uma determinada ação agora, né, e eu sei qual é a consequência desta ação, né, eu sei que isto é um acontecimento que é fruto do estado presente. Por exemplo, se eu começo a escrever aqui um texto, né, não existe nada escrito, mas se eu me esforço, se eu me empenho na escrita desse texto, eu sei que daqui a pouco eu vou ter algo construído. Ou seja, isto é um acontecimento que resulta do presente. Então isso para nós é lógico, porque é algo que resulta de uma ação atual. Então nós conseguimos, né, à medida que nós entendemos as possibilidades, conseguir compreender que isso pode acontecer. Né? É muito bonito, por exemplo, né, a gente ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da fé humana e a fé divina. Né? Porque esta compreensão também do que vai acontecer tem uma relação com a fé. Nós estávamos falando do exemplo do texto. Se eu começo a escrever, eu sei que daqui a pouquinho eu vou conseguir criar esse texto. Mas e quando são questões um pouco mais profundas? E quando são questões, empreendimentos que demandam mais esforços e que existem outras variáveis que fogem também ao meu controle? Né? Mas olha que bonito isso aqui, ó. Olha só. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe do seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Aqui a gente poderia parar e refletir muito. Mas para que a gente não perca muito tempo do nosso estudo, a gente vai ser um pouco mais direto aqui. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. Isso aqui é muito importante. Vejamos que aquilo que nós estávamos estudando, com relação aos desdobramentos dos nossos atos presentes, tem também a relação com a fé. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Olha que interessante. Né? Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Né? Aqui também cabe muito estudo, né? A gente pode estudar os fluidos, etc. Mas a gente está falando só dessa questão do futuro. Né? Vamos lá. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das suas necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. E que olha que interessante, o homem de gênio que se lança à realização de algum empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, ou seja, desejado, certeza que lhe faculta imensa força. Olha só que interessante. Né? Só para a gente terminar aqui, né? O homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, a orar na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não chegue a vencer. Muito bonito. Mas, né, olha que interessante, né? A fé é a vontade de querer, a certeza de que essa vontade pode ser realizada. E o homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, se ele acredita, se ele tem a vontade e se ele sabe que através desse empenho ele pode realizar. Né? Porque ele sente em si que pode e há como chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. Então, se a gente voltar aqui, né, para o nosso texto, né, olha só,
Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Isso para nós não é uma certeza que depende dos atos presentes? E, mesmo que muitas das vezes a gente não consiga controlar todas as variáveis, a fé que nós depositamos naquilo que nós estamos com vontade de realizar não nos traz a certeza da possibilidade daquela realização? Então, muito interessante isso, né? E a gente entende que, né, a gente acabou de ler aqui, na medida que se aproxima de Deus, tanto mais o Espírito claramente descortina o futuro. Então, progredindo espiritualmente, você conhece cada vez melhor a vontade de Deus e você compreende aquilo que você tem que fazer para a satisfação da vontade que é de Deus. Então, nesse aspecto, sabendo, compreendendo qual é a vontade dele, você se empenha em realizá-la e você sabe que isso vai ser possível porque você conhece aquela vontade, você sabe que ele te ampara e você sabe que se isso foi trazido para que você realizasse e se você tem a vontade de realizar, você tem a certeza de que vai conseguir. Um exemplo disso era Jesus, porque ele tinha o conhecimento da vontade de Deus e ele, na sua grandiosidade espiritual, no seu exemplo máximo de perfeição que nós podemos aspirar, ele ali compreendia e fazia a vontade. De tal forma de que tudo aquilo que ele veio para fazer, né, ele teve a fé, ele teve a certeza e ele realizou. Tudo o que ele falou, né, inclusive, né, tudo aquilo que ele previu, aconteceu. Né? Muito interessante, né? Mas nós estamos tratando da gente, né, que é muito limitado ainda. Mas nós temos a possibilidade de progredir também. Né? Então vamos lá. Porém, né, não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, ou seja, do estado presente, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Né? Não existem as coisas futuras, dizem. Elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? Isso é muito interessante, né? E daí a gente começa a pensar em coisas que estão determinadas, que, né, não, você começa a pensar assim, poxa, se vai acontecer, quer dizer que o nosso livre-arbítrio interfere ou não? Né? Aqui entram grandes questões. Mas a gente vai passar por tudo isso. São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem causa. Ou seja, a gente tem conhecimento de coisas que foram preditas, isso é fato. Basta a gente se empenhar um pouquinho que a gente vai descobrir um monte de coisa. Né? E que não tinham uma relação com o estado presente, necessariamente, né? Ou seja, de uma ação que nós estávamos fazendo. Né? Mas, se isto é possível de acontecer, então existe uma causa para isso. É isso que ele está falando, né? Falta a gente conhecer essa causa. Né? Se existiram, então, as predições, né? Então é necessário que a gente reconheça que isso pode acontecer. Falta a gente compreender como. Né? Então é isso que Kardec traz. Ó. É essa causa que vamos tentar descobrir, e ainda o Espiritismo, já de si mesmo chave de tantos mistérios, que Nola fornecerá, mostrando-nos ao demais que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Olha que interessante. Quer dizer, nós não estamos destruindo, ou, como fala, né? Quebrando, né, as leis naturais. Nós estamos dentro das leis naturais. Nós não estamos fazendo um milagre, né, da concepção que nós hoje temos desse termo, né, que é algo que é sobrenatural, algo que, né, está fora das leis naturais. Não, nós estamos dentro das leis naturais e essa compreensão do futuro está também ali dentro. Mas, como nós já falamos, isto depende da elevação do espírito. Né? O que ele fala? Para a gente compreender, ele traz uma imagem, pelo menos para comparação. Isso aqui é muito importante, né? Para comparação, porque senão a gente vai achar que é assim. Não, aqui existe apenas uma analogia, uma imagem, uma alegoria, para que a gente possa compreender através desse exemplo, através da imaginação, como que essa faculdade que ainda a gente tem, ainda não adquirida, né, por completo, como que isso pode acontecer. Né? Então, tomemos para comparação um exemplo das coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Olha só. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua, né, pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar, de um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. Né? O viajor, que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Né? Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Ou seja, né, daquilo que nós estávamos falando aqui, né? Os acontecimentos, ou seja, uma previsão dos acontecimentos que devam resultar da ação presente. Se nós estamos caminhando, nós temos então uma certa certeza de que nós chegaríamos ali, né? Chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos de água que terá que transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, tudo isso depende da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Então, é assim, né? É muito interessante. Porque, vamos pensar, se a gente vai fazer uma viagem. Vou pegar o carro, vou sair de Belo Horizonte e vou para São Paulo. Né? Então, eu sei que eu vou sair daqui, de Belo Horizonte, eu vou pegar ali a Fernão Dias,
né, são 600 quilômetros, né, eu vou pegar o carro, vou pegar Fernão Dias e vou chegar lá em talvez 8 horas. Né, vamos colocar assim, umas 8 horas de carro. Né? Beleza. Se eu sair daqui e se nada me acontecer, isso eu vou chegar lá. Mas, às vezes fura um pneu, às vezes tem um engarrafamento, às vezes tem um trânsito, às vezes eu paro para tomar um café porque eu fiquei com sono, às vezes onde que eu parei deu um problema na máquina de passar o cartão e eu estava sem dinheiro, e aí eu tive que arrumar um meio de pagar, o Pix ali não funcionava porque o celular não estava pegando sinal. Então, tem várias coisas que a gente desconhece. Mas, onde nós vamos chegar, isso é possível de saber. Né? Então, é isso que ele fala. Olha só. Os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos de água que terá que transpor, os bosques que haverá de atravessar, os precipícios que poderá cair, as casas hospitaleiras onde será possível repousar, enfim, tudo isso, né? Tudo isso independe da sua pessoa. Ou seja, não passou o cartão, né? Ou o engarrafamento aconteceu, um acidente que aconteceu na estrada, que todo mundo parou ali, independe da sua pessoa, ele não consegue controlar aquilo. Então, para ele, ou para nós que estamos fazendo a viagem, isso é desconhecido. Né? É o futuro, porque nossa visão não vai além daquilo que nos cerca, daquilo que a gente pode imaginar. Né? Quanto à duração, vamos colocar aqui. Quanto à duração, média pelo tempo que gasta para perlustrar o caminho. Ou seja, igual a gente estava falando, vai demorar 8 horas para chegar lá no final da minha viagem. Né? Mas, tira-lhes o ponto de referência e a duração desaparecerá. Como assim? Né? Como que eu calculei que é 8 horas? Porque eu sei que vão dar ali 600 e poucos quilômetros. Se eu andar com um carro, né, a um pouco mais de 100 quilômetros por hora, né, e considerando uma ou duas paradas bem rápidas, eu sei que eu vou fazer em 8 horas. É uma conta que eu consigo obter aí uma estimativa, dado que eu tenho a referência. Qual que é a minha referência? A distância. Né? Eu tenho a distância de um ponto até o outro, então eu calculo a duração, considerando uma velocidade, ou seja, um deslocamento por unidade de tempo. E aí eu consigo calcular esta duração. Então eu vou chegar no meu ponto, né, no ponto meu de destino, com essa duração. Se eu não tivesse a noção da distância entre essa cidade e a outra, por exemplo, olha, você tem que ir para São Paulo, você tem que sair de Belo Horizonte. Então você vai pegar aquela saída ali que tem a placa, tá vendo? A placa ali está dizendo São Paulo. Aí você fala assim, mas eu não sei a distância para São Paulo. Eu não sei qual é a distância que vai durar. Quanto tempo que vai durar? Eu não sei. Se eu não sei qual é a distância, mas eu sei que a direção é aquela, tudo bem, eu sei para onde que eu tenho que ir, mas eu não sei quanto que vai durar. Porque eu não tenho uma referência para isso. É isso que ele está tentando dizer aqui. Né? Mas, olha só, para o homem que está acima da montanha e que acompanha com o olhar tudo aquilo, é presente, está presente. Então, assim, vamos supor que eu estivesse numa altura muito grande, né? Dentro de um avião, enfim, né, vamos colocar assim, que seria que fosse possível, né? A gente tem que diminuir um pouco essa distância, né? De Belo Horizonte para São Paulo seria muito grande a distância. Mas, enfim, vamos supor que a gente se elevasse em um ponto em que a gente conseguisse, vamos imaginar, que a gente conseguisse visualizar Belo Horizonte e São Paulo. A gente sabe ali, com o nosso olhar, a gente consegue ver todo o caminho a ser percorrido. Então, o viajor está ali saindo de Belo Horizonte, eu estou vendo ele ali no comecinho, e eu sei aonde ele vai chegar, e eu consigo ver todos os caminhos pelo qual ele vai passar. Então, a minha visão, que engloba todo o trajeto que ele vai percorrer, me traz ali uma percepção daquilo que ele vai passar. Mais uma vez, pessoal, isso é apenas uma comparação, porque a gente ainda não consegue imaginar como que essa faculdade espiritual ela consegue, como que ela existe. Então a gente está tentando uma imagem para a gente visualizar essa possibilidade, essa faculdade, essa percepção espiritual. Então, aquele que está lá em cima, que ele vê todo o caminho a ser percorrido, né, ele tem uma visão de todo o trajeto a ser percorrido. E se, por exemplo, ele vê que ali tem um acidente lá no quilômetro 200, né, e que esse acidente resultou em um engarrafamento de alguns quilômetros, né, ele sabe que aquele viajor que ainda não chegou lá, que ainda não percebeu, ou que não sabe que aquilo aconteceu, né, ele consegue prever que ele vai ter que parar o seu carro porque existe um acidente ali na frente. Acho que dá para compreender, né? Dá para a gente compreender. É uma percepção de cima, dentro de uma comparação, dentro de um contexto comparativo. É como se fosse uma visão de cima. Né? Então, olha só, é o que ele acabou de falar aqui. Para o homem que está acima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Ele sabe aquilo que ele passou e aquilo que ele vai vir. Né? Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e do encontro do viajante lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Está predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, porque para ele o futuro é presente. Então, é como se a gente tivesse, né, essa possibilidade de visualizar todo esse trajeto de Belo Horizonte até São Paulo. A gente sabe que ali no quilômetro 200 tem um acidente, que esse acidente resultou em um trânsito, ali, um engarrafamento ali, né? Tem um nome, né? Acho que é engarrafamento mesmo, né? Quando para todo mundo ali. E se eu tivesse a possibilidade de me deslocar até aquele viajor que está pegando o carro ali para sair dessa cidade até a outra, e se eu fosse lá para ele e falar assim, olha, daqui a meia hora eu consigo ver a distância, né? Daqui a meia hora ou daqui 200 quilômetros, né? Porque ele saiu do quilômetro 0, a gente considerou o quilômetro 200. Daqui 200 quilômetros você vai encontrar um engarrafamento porque aconteceu um acidente. Para ele que está recebendo a informação, ele vai falar assim, poxa, quer dizer que vai acontecer isso comigo. Óbvio que aqui nós estamos dando um exemplo muito simples, né? Mas, para a nossa existência, esta visão de cima
nos também permite visualizar acontecimentos que estão no futuro. Né? É interessante pensar e refletir nisso. Né? E aqui, né, agora, aqui a gente estava fazendo uma comparação. Se agora saímos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos pelo pensamento, ou seja, pela imaginação, a gente tem que imaginar, no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como um homem, né, não são o homem da montanha, são como, né, o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionais à depuração dele e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Então, a gente fez uma comparação, né, simples, para que a gente pudesse ter uma ideia de como que isso poderia ser possível. Mas para que a gente possa entender a faculdade do espírito, a gente tem que sair dessa percepção material e a gente tem que entrar no pensamento, pelo pensamento, neste contexto espiritual e compreender que, através da progressão espiritual, o espírito se eleva e as suas percepções, as suas faculdades se ampliam. E é nisso que ele consegue obter esta faculdade de prever um acontecimento. Né? Muito interessante, né? Muito interessante. Mas olha só, quando a gente está lidando com comunicações, por exemplo, né? E nós sabemos que aquele espírito que se comunica também mais ou menos elevado, nós podemos, portanto, estar lidando com espíritos que são inferiores, ou seja, estão abaixo, né, nessa escala de progresso espiritual. E aí, e se ele nos traz uma informação errada? Olha só. Então, olha só, com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, né, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Ou seja, os espíritos superiores são como homens que estão munidos de um telescópio, né, eles conseguem ver a distância. Por isso que ele fala assim, né? Aqueles, quem é aqueles? Né? Aqueles são os espíritos superiores, né? Está falando aqui dos espíritos desmaterializados, né? Aqueles são como os homens munidos de telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Ou seja, com relação aos espíritos inferiores, né? Eles vão ter uma compreensão, uma visão que é limitada, assim como nós aqui encarnados temos, né? Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria dos seus perispíritos nivela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro oculta aos olhos do corpo. Né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vê, né, essas questões de revelações, predições do futuro, olha, eu vou dizer o que vai acontecer com você, né, nesse futuro. Tem que ter muito cuidado. Porque os espíritos superiores, os espíritos sérios, eles não se prestam a trazer esse tipo de revelação para a satisfação da vã curiosidade. Eles só poderiam fazer isso se houvesse um propósito, né, um objetivo sério, que trouxesse, de fato, algo de positivo, de útil, que fosse necessário, e que não fosse também trazer prejuízos ao desenvolvimento do livre-arbítrio. Né? Então, quando a gente escuta, né, vai acontecer isso, né, o espírito falou, tal, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, porque existem os espíritos que estão enganando, né? São os mistificadores que se comprazem em dizer algo que vai, né, ser de diversão para eles. Além disso, né, é necessário que a gente compreenda que esses espíritos, se prestam a este ato de revelar coisas que não vão ser benéficas, que vão atrapalhar ao invés de auxiliar, nós temos que considerar que as suas visões, como nós estamos vendo, são muito limitadas. Quer dizer, são espíritos inferiores que podem ter ali uma visão limitada e que aquilo que está sendo dito não necessariamente vai de fato acontecer, porque são espíritos limitados, né, na sua visão. Então, bem se compreende, pois, que de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porquanto que é um século em face do infinito. Né? Isso é muito interessante. Né? Diante dele, né, do espírito, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem da Terra são presentes para ele, que poderia então vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante no curso da viagem. Né? Então, é como se a gente estivesse lá num ponto acima, né, e conseguisse ver com a nossa visão todo aquele trajeto da viagem, né, que nós estávamos colocando como exemplo, e que nós pudéssemos então ver aquilo que aguarda o viajor, né, ou seja, a pessoa que está ali pegando a estrada. Mas se ele cortou um cara pela direita, né, pela esquerda, né, cortou um caminhão ali para, né, passar mais rápido, se ele apertou a buzina, se ele deu a seta, se ele parou para tomar um café, isso condiz com as pequenas ações que estão ali de posse daquele viajor, né, que não interfere ali no livre-arbítrio, ele está com liberdade de agir. Né? Mas o acidente ali na frente, né, que tem ali um engarrafamento, ele continua existindo. Então ele vai chegar ali naquele momento. Então não muda aquilo que está sendo visto, né, no presente. E aquele viajor ele consegue ver esse futuro, ver o presente, onde que aquele viajor está, e também ver por onde ele passou. Portanto, né, a visão do passado também. E olha só, por que não revela? Né? Se assim não procede, ou seja,
se ele não desce da montanha para ir lá falar com o viajor, ou seja, a gente não desce do nosso ponto alto para ir lá falar para o motorista do carro, ou se os espíritos não vêm até nós para nos revelar o futuro, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que ele cumpre executar, a bem do seu progresso, como a gente estava falando do concurso, né? Porque o estudo, a preparação, mesmo que a gente não consiga ter sucesso, né, na nossa prova, mas aquilo não me trouxe aprendizado, aquilo me preparou para algo que eu vou utilizar em outro momento, aquilo ali me deu, né, um aprendizado, um esforço em que eu vou ter que me esforçar ali, e isso também me traz uma sensação de cumprimento do meu dever. Eu não passei, mas eu fui lá e fiz, né, me dediquei ao máximo. E isso não estava nas vontades de Deus que eu passasse, mas eu fiz aquilo que me podia, que eu precisava fazer. E Deus, na sua infinita sabedoria, vendo o seu esforço, vendo o seu empenho, a sua vontade de conseguir, né, as oportunidades, portanto, aparecerão, porque você também merece. Né? Interessante. Os se lhe conservarem desconhecidos, né, o bem e o mal com que topará, constitui para o homem uma prova. Né? Olha que interessante. Né? Então, é como se tudo aquilo que fosse acontecer, né, no desenvolver da nossa existência, né, e não desconhecendo, né, o futuro, ou não conhecendo o futuro, isso para nós tudo vai ser uma prova, né, uma prova, um exercício, né, que para nós vai auxiliar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual. Né? Então, assim, né, para a gente falar assim, né, e Deus, né? Então, olha só, se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador, que abrange o infinito. Né? Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e o fim do mundo lhe são presentes. Dentro desse panorama imenso, qual é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? Muito interessante, né? Para a gente terminar o nosso estudo de hoje, né, vamos fazer aqui uma leitura bem rápida desse item aqui. Ó. É muito importante que a gente compreenda agora essa questão da relação com o progresso espiritual. Olha só. Para compreendermos as coisas espirituais, para fazermos delas ideias tão claras como a que fazemos de uma paisagem que tenhamos ante os olhos, falta-nos em verdade o sentido. Exatamente como ao cego de nascença, falta um que lhe faculte compreender os efeitos da luz, das cores e da vista, sem o contato. Daí se segue que somente pelo esforço da imaginação e por meio de comparações com coisas materiais que nos sejam familiares, chegamos a conseguir. É o que a gente estava fazendo, né? A gente não consegue ainda imaginar essa questão, né? Essa faculdade, essa percepção, né, do futuro. Mas, para que a gente possa, né, porque nos falta a faculdade, né? Mas para que a gente possa, né, fazer uma ideia, a gente então faz o uso das comparações. As coisas materiais, porém, não nos podem dar das coisas espirituais, senão ideias muito imperfeitas. Razão porque não se devem tomar ao pé da letra essas comparações e crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da efetiva elevação deles, né? Nem que eles precisam estar em cima de uma montanha ou acima das nuvens para abrangerem o tempo e o espaço. Né? Então, vou até ler de novo. Aqui. Não se devem tomar ao pé da letra essas comparações. E crer, por exemplo, que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da efetiva elevação deles. Ou seja, está mais acima lá na montanha ou está lá em cima no espaço e vendo aquele estado. Aqui a gente está falando da elevação física, efetiva, né? Não da elevação espiritual. Nem que eles precisem estar em cima da montanha ou acima das nuvens para abranger todo o espaço. Tal faculdade lhes é inerente, ou seja, é essência deles. Ao estado de espiritualização, os preferindo desmaterialização. Quer isto dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, se bem muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto que tem o homem colocado sobre a montanha. Né? Esta comparação objetivava simplesmente mostrar que os acontecimentos pertencentes ainda para uns ao futuro estão para outros ao presente e podem assim ser preditos, o que não implica que o efeito se produza de igual maneira. Olha só, o que não implica que o efeito se produza de igual maneira. Para, portanto, gozar dessa percepção, não precisa o espírito transportar-se a um ponto qualquer do espaço. Pode possuí-lo em toda a sua plenitude aquele que na Terra se ache ao nosso lado, tanto quanto se achasse a 1000 léguas de distância, ao passo que nós nada vemos além do nosso horizonte visual. Não superando a visão nos espíritos do mesmo modo, nem com os mesmos elementos que no homem, muito diverso é o horizonte visual dos primeiros. Ora, é precisamente esse sentido que nos falece para concebermos. O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado do céu. Então, muito interessante de ver. Quer dizer, a gente usou comparações, mas não é uma elevação, que nós estávamos falando, né, no espaço ou subindo numa montanha, nada disso. Isso guarda uma relação com a elevação espiritual. Né? A gente só usa uma comparação. E se dois seres espirituais aqui encarnados, né, tiverem um ao lado do outro, a depender das faculdades, né, espirituais deles, um pode ter uma visão mais abrangente do que o outro. Inclusive, é o que nós estávamos vendo aqui. Né? O homem que lança a realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Né? Ele tem a fé. Ele compreende, ele tem a fé, ele sabe que isso é a vontade de Deus e ele vai lá e executa. Né? Ele tem a certeza que, né, isso vai ser conseguido. Mas, de novo, depende da elevação. Depende do conhecimento das vontades de Deus. Né? Depende dessa aproximação, como nós vimos aqui, né, de Deus. Olha só, à medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. Ou seja, né, à medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, isso vai nos tornando cada vez mais claro. Então, para terminar, as mais das vezes, os acontecimentos vulgares da vida privada são consequência da maneira de proceder de cada um.
Este, de acordo com as suas capacidades, com a sua habilidade, com a sua perseverança, prudência e energia, terá êxito naquilo em que outro verá malogrados todos os seus esforços, por efeito da sua inaptidão, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro, futuro que jamais se encontra sujeita a uma cega fatalidade, independente da sua personalidade. Concedendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se lhe pode predizer a sorte que o espera no caminho por onde haja ele enveredado. Olha, isso aqui é muito, muito importante. Muito importante. Porque a gente poderia pensar, nessa questão, olha só, de uma fatalidade. Aqui, ó. Cada um é o artífice do seu próprio futuro, futuro que jamais se encontra sujeito a uma cega fatalidade. Quer dizer, o nosso livre-arbítrio, por mais que essas faculdades cheguem, elas se desenvolvam, essas características, ou essa faculdade do espírito de prever o futuro, ela não quer dizer, ou ela não confirma que dentro dos nossos destinos existe uma fatalidade. É como nós estávamos falando. Na nossa estrada, lá que nós estamos caminhando, apesar de eu saber que ali na frente vai ter um engarrafamento, se a pessoa cortou o caminhão, se ela parou para tomar um café, se ela deu a seta, se ela buzinou, se ela mudou de rádio, da estação, se ela andou a 100 km por hora, ou se ela andou a 90 km por hora, se ela acelerou, se ela freou, se passou alguém do lado dela. Isso são coisas que estão acontecendo ali durante esse desenrolar e que não se trata de uma fatalidade. Obviamente que, como nós falamos aqui anteriormente, qual é a capacidade ou a potencialidade do Criador para essa visão? Para ele não existe o tempo, tudo é o presente. Então, é muito interessante, mexe com a nossa cabeça. Então, é preciso, como o Kardec nos trouxe também, é preciso que para a gente conhecer essas coisas, para compreender essas coisas espirituais, é necessário que a gente se coloque numa questão de imaginação. A gente tem que imaginar um pouco. Porque para nós aqui é diferente, nos falta o sentido para compreender isso. Então a gente tem que imaginar. Então, olha só, os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Os homens concorrem para que ela se execute, nenhum, porém, é indispensável, pois do contrário o próprio Deus estaria à mercê de suas criaturas. Se faltar aquele a quem incumba a missão de a executar, outro será dela encarregado. Tem uma questão lá do Livro dos Espíritos, que fala assim, o espírito pode falhar na sua missão? E aí a resposta dos espíritos é, pode, se não for um espírito superior. Então, aqui a gente vê que Deus, para cargos ou encargos muito de responsabilidade, espíritos de escola vêm em missão para cumprir aqueles desígnios. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não a que lhe foi confiada e que ele voluntariamente aceitou. Muito importante. Se não o faz, perde os benefícios que daí resultariam e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se se tornar um obstáculo a que ela se cumpra, está em Deus afastá-lo com o sopro. Pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento, por se achar este nos desígnios de Deus. Como, porém, quase sempre, os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. Podem ser eventuais as sendas e os meios. Muito legal, muito esclarecedor, Esse assunto é muito esclarecedor. Então a gente vê que não existe a fatalidade no sentido de que nós teríamos o nosso livre-arbítrio prejudicado. Nós temos sempre o nosso livre-arbítrio, a possibilidade da escolha, a vontade de realizar ou não. Nós temos ali a nossa liberdade de agir. E isso impacta em como nós vamos chegar até o fim daquela viagem. Então eu posso ir mais rápido, mais devagar, posso parar ou não parar, fazer aquilo que me compete ou não, e isso tudo vai me fazer chegar mais ou menos depressa ao meu destino. Porém, é necessário que a gente compreenda que é uma faculdade essa da percepção do futuro que é adquirida à medida que o espírito progride. Para nós ainda, aqui encarnados, essa visualização é muito, muito difícil de compreender. Mas é necessário que, quando nós estamos em estado de espírito, como a gente falou aqui no começo, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conservavam percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, o corpo físico, o nosso envoltório material, para o espírito, é uma barreira muito grande para o exercício livre de todas as suas faculdades. Então, pode ser que, quando nós desencarnarmos e voltarmos à pátria espiritual, nós tenhamos uma certa capacidade desta previsão. Pode ser, inclusive, que no desdobramento do sono, ou seja, no nosso estado, ou mesmo no sonambulismo, no sonambulismo em que o espírito recobra as suas faculdades, ou tem uma certa liberdade, e pode recobrar de uma certa maneira as suas faculdades, as suas lembranças, ele pode ter acesso a essa visão por ele mesmo, ou inclusive por outros que revelam para ele. Mas, lembrando que sempre, quando despertado em estado de vigília, ele vai ter acesso mais ou menos a essas informações. Se lhe for permitido, ele pode relembrar. Se não for permitido, ele pode guardar essas lembranças em um estado de intuição. Então isso ali pode auxiliar ele no desempenhar das suas faculdades no dia a dia. Isso tudo que eu acabei de comentar com relação a esse desdobramento, e essa revelação no estado de
de desdobramento, isso também é falado lá na teoria da presciência, né? Quem quiser, tiver interesse de estudar, pode pegar esse capítulo, que é muito interessante. Mas, bom, meus amigos, muito obrigado, agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos espíritos que nos inspiraram no estudo de hoje, né? Obrigado por terem acompanhado nosso estudo, é um estudo bem difícil, né, de fazer assim, mas espero que tenha auxiliado de alguma maneira, né? Eu acho que assim, a gente faz o estudo aqui, mas é importante sempre que a gente estude também, né, para que a gente possa ler, né, ler as obras mesmo, estudar as obras básicas, para que a gente possa compreender certinho. E, às vezes, nas nossas interpretações, cada um vai ter uma forma de compreender, né? E também, na medida que a gente vai, né, expondo o assunto, pode ser que a gente não tenha as palavras corretas ali que auxiliem da melhor maneira possível. Mas é importante que esses estudos auxiliem como, né, algo para, né, facilitar o entendimento, mas não como substituição do estudo que nós devemos fazer por nós mesmos, né? Então, assim, minha recomendação, leiam essa parte do livro dos Espíritos, né, que é esse capítulo aqui, peguem, né, o capítulo da teoria da presciência para que a gente possa compreender melhor tudo isso que foi dito, para que não fique dúvidas, né, e na sequência, nos nossos próximos estudos, nós vamos falar aqui da questão 244, né, esse capítulo aqui vai até 256, tem muita coisa para falar, né, então a gente vai fazendo aos pouquinhos. Mas muito obrigado, meus amigos, por nos terem acompanhado, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.